Lá em 1911, João Batista de Lacerda foi no Congresso falar que o problema de raça do Brasil estaria resolvido em 2011 porque a população negra no Brasil iria desaparecer em 100 anos por conta da miscigenação. A partir daí, dessas ideias eugenistas e tal, de superioridade branca, iniciou um projeto de extermínio da população negra. E aí, certa vez, e aí a gente fala, né, estamos em luta, nós vencemos, tal, sobrevivemos, mas o extermínio da juventude negra mostra que o projeto deles ainda está em curso. Os dados, né, sobre violência são gravíssimos. As mortes causadas pela polícia na juventude negra são de números de um país em guerra civil. E por que né, não é tão alarmante assim? Né? Porque já se acostumou a ver corpos de jovens negros como suspeitos, e aí, quando mortos, não causa nenhuma comoção. Então, a gente precisa pensar, né, o quanto que a gente já se acostumou com essas violências. E quando a gente pensa nessas questões, né, nessa violência e tudo mais, a gente precisa entender que o racismo faz parte exatamente disso, né? Então, quando a gente fala que o racismo ele causa morte, é exatamente disso que a gente está falando, a morte da juventude negra. E aí eu queria trazer, para a gente refletir sobre isso, lá em 1900 eu não vou lembrar agora a data exatamente, foi criada a Lei da Vadiagem, que negros encontrados sem nenhuma atividade seriam detidos pela Lei da Vadiagem. E aí a Lei da Vadiagem ela terminou em 2012, só agora, em 2012, a Lei da Vadiagem foi extinta. Mas eu fico pensando, ela não existe no papel, mas na prática ela existe. Quando a gente vê a abordagem da polícia a jovens negros. Se a polícia encontra jovens negros passeando, vivendo a vida deles, a polícia vai e faz aquelas abordagens violentas. Então, é isso. O extermínio da população negra, o extermínio da juventude negra está em curso. E quando a gente não se compromete com o fim do racismo, quando a gente não se compromete com o antirracismo, as nossas mãos estão sujas de sangue neste extermínio. Porque o que acontece? Qual que é o mecanismo que funciona aí? Como a sociedade banaliza a existência de pessoas negras com piadas, dando mínima importância, tratando as pessoas negras como seres humanos de segunda classe. Então, quando a sociedade faz isso, a segurança pública entende que essas vidas valem menos e que não tem problema eles matarem, porque eles têm o respaldo da sociedade. Então, quanto que as suas ações ou o seu silêncio está respaldando o extermínio da juventude negra? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Essa é a questão que a gente precisa trazer quando a gente está falando sobre esses dados, sobre essas mortes, né? Então, é isso. E aí cada um vai olhar para o ambiente onde está. O AD Júnior ele costuma falar que a criança negra ela tem data de validade. Para as meninas, para virarem piriguete, e para os meninos, para virarem pivete. Então, só que antes disso, a gente circula muito na vida desses jovens negros, né, dessas crianças negras, como professora ou professor, como pai do coleguinha, né, do coleguinha negro, como dono da empresa ou recrutador da empresa de famílias que têm crianças negras, que têm filhos negros. Então, quanto que você está batalhando para que esse extermínio não continue em curso? Se cada um se responsabilizar, eu tenho certeza que isso vai mudar. Tem uma história do Dexter, o rapper Dexter, que ele contou, que ele estudava e era um menino, né, danado, como todos, e eles foram fazer uma excursão pro Play Center, e ele estava no ônibus, né, da escola, o ônibus estava para sair, ele estava fazendo batuque, estava tirando sarro, zoando, como a gente sempre fez nas excursões de escola. Só que a professora falou para ele descer do ônibus, que ele não ia mais na excursão porque ele estava fazendo bagunça. Depois desse dia, o Dexter nunca mais voltou para a escola. E quem encontrou o Dexter fora da escola foi a criminalidade. E ele foi preso.
Então, o quanto que a gente está empurrando os nossos jovens para a criminalidade, para o extermínio?